Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto Deus nessa noite, nesse lugar. Se você sente Deus nessa noite, uma vez mais levante sua mão e glorifica ao Senhor, porque Ele está no nosso meio e coisas grandes Deus irá fazer nessa noite. Por gentileza, abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu São Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 8, versículos 40 ao 42. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 8, versículos 40 ao 42. E enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui externar a minha gratidão a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem me dado de estar em sua casa para louvá-lo, engrandecê-lo e ministrar a sua palavra. Sou grato ao pastor Ramon pelo convite, que Deus o abençoe, muito obrigado. E nessa noite é uma alegria e uma responsabilidade aqui estar. Deus cumpre promessas. Meus irmãos, há 20 anos praticamente Deus me fez uma promessa. Quando eu congregava aqui ainda menino, me assentava naquele canto, de que um dia eu ministraria a palavra nesse púlpito. E eu pensei, jamais, está muito longe do meu alcance. E as coisas foram acontecendo, Deus foi trabalhando em minha vida. E no último evento que teve aqui com a cooperação das congregações, minha filha perguntou, pai, quando é que tu vai pregar na sede? Eu, filha, continua muito longe. E 2 meses depois, mais ou menos, aqui estou pela graça e misericórdia de Deus. Eu sou feliz por isso. Lucas 8:40, quem achou, diga amém. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou que ele fosse até a sua casa, pois tinha uma única filha de uns 12 anos que estava morrendo. E enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Curva sua cabeça, feche sua Bíblia. Senhor Deus, uma vez mais, nós entramos em Tua presença, Pai, e aqui Te apresentamos, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, ó Deus, porque reconhecemos sobre nós o Teu poder e a Tua glória. Nessa noite, Senhor, estamos ansiando, ó Deus, pelo manifestar do Teu poder. Há pessoas, Senhor, necessitadas, pessoas que precisam de uma cura, pessoas que precisam ser tocadas por Ti. E cremos, Senhor, confiamos que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra e que tudo Tu podes fazer. Nessa noite, Pai, ao Te apresentar nosso louvor, a nossa adoração, também Te apresentamos nossas súplicas, nosso clamor e Te pedimos, Senhor, sendo a Tua vontade, faça acontecer um milagre em nossas vidas, para que o Seu nome seja glorificado e exaltado ainda mais, ó Deus, através do nosso testemunho. Eu Te peço, fique conosco, fale conosco, em o nome de Jesus. Te agradeço. Amém. Assentai-vos por bondade, adorando e exaltando ao nome do Senhor. Meus irmãos, estamos em um culto de vitória. E cultos com este teor de propósito, de clamor, de vitória, ele tem um peso a mais. Como todos os cultos, a gente chegou aqui nesse lugar hoje para adorar ao Senhor, para louvá-lo, para engrandecê-lo. De todos os cultos é nosso dever fazê-lo. Mas culto de vitória, culto do clamor, culto do propósito, ele mexe com o nosso subconsciente, mexe com as nossas expectativas, porque nos faz acreditar que chegou o dia, ou chegou a noite, em que Deus irá falar conosco através da sua palavra, mas que mais do que isso, Ele fará um milagre acontecer em nossas vidas. Todos nós aqui chegamos, e eu tenho certeza absoluta de que todos nós temos pelo menos um único pedido a fazer ao Senhor. E esses cultos fazem com que nós tenhamos expectativa de que nesse dia, Deus irá fazer um milagre. Eu tenho certeza que nessa noite alguém aqui sairá com um milagre em sua vida. E esses cultos
tendo esse objetivo de mexer também com a nossa fé. Traz um assunto de milagre em nossas vidas, me fez pensar em trazer-lhes também uma palavra que tem em seu contexto um grande milagre. Nós sabemos que Jesus, em seu ministério terreno, ele fez inúmeros milagres. João, no capítulo 21, versículo 25, vai dizer que se fossem registrados todos os milagres realizados por Jesus na terra, não caberiam tantos livros. Obviamente está usando de metáfora, mas sabemos que inúmeros milagres Jesus realizou. Mas quando lemos os evangelhos de João, Marcos, Mateus e Lucas, nós encontramos registros de 35 grandes milagres. E por esses registros nós sabemos que Jesus curou enfermos, levantou paralíticos, multiplicou pães, transformou água em vinho, curou leprosos, deu vista a cegos, e também Jesus realizou 3 grandes milagres de ressuscitação. Jesus ressuscitou Lázaro, seu amigo, irmão de Marta e Maria. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, e também Jesus ressuscitou a filha de Jairo. E nesse contexto em que Jesus ressuscita a filha de Jairo, a história nos traz um contexto em que Jesus, antes de fazer esse milagre, ele se encaminha até Gadara, onde em Gadara tinha um homem possesso por uma legião de demônios. Em Gadara tinha um homem aprisionado pelas correntes de Satanás que o faziam estar atormentado e atormentar aqueles que o rodeavam. Era excluído da sociedade. Ninguém podia com ele. Então Jesus, com o seu atributo de onisciência, sabendo esse caso, ele vai até Gadara, atravessa um mar, por causa de um único homem. Jesus tem um encontro com este homem. Jesus liberta esse homem, salva sua alma e retorna até Cafarnaum. Ansiando por encontrar Jesus, havia em Cafarnaum uma multidão ansiando por ouvir Jesus falar, porque essa multidão sabia que todas as vezes que Jesus falava, algo acontecia. Essa multidão sabia que todas as vezes que Jesus chegava, milagres aconteciam. Essa multidão sabia que ao se encontrar com Jesus, eles teriam sobre suas vidas o seu milagre. Algo aconteceria em suas vidas seriam marcadas por um milagre. E nessa noite, eu quero saber se há dentre nós alguém que quer ouvir Jesus falar nessa noite. Há alguém que quer se encontrar com Jesus nessa noite. Levante sua mão uma vez mais, eu quero ver onde você está. Glorifique, exalte ao Senhor, porque Ele está no nosso meio e Ele pode ter um encontro contigo. Aleluia. E quando Jesus é recebido em Cafarnaum por essa multidão, dentre a multidão havia um homem com uma necessidade extrema. Havia um homem com uma dificuldade tamanha que sobressaía a sua capacidade de resolver por si mesmo. E esse homem não era um homem comum, esse homem não era um homem simples, era um homem que não passava despercebido à sociedade ou à multidão. Ele tinha uma posição elevada na sociedade. Esse homem, ele era reconhecido como um homem importante, tinha status, tinha capital, tinha reconhecimento como um homem que estava acima dos demais meros mortais. E esse homem tinha em sua casa uma única filha, o seu bem mais precioso, padecendo de uma enfermidade que a estava fazendo morrer. Mas ele sabe naquele dia que Jesus estaria entrando na cidade. Então naquele dia esse homem importante, esse homem de status elevado, esse homem de uma hierarquia elevada numa sociedade, esse homem que estava no topo das pessoas importantes da sociedade, ele deixa de lado o seu status. Ele deixa de lado a sua importância, ele deixa de lado a sua posição elevada, hierarquicamente na sociedade. Ele deixa de lado suas posses, os seus recursos. Talvez pensando consigo mesmo, até aqui eu tentei com as minhas próprias forças e não tive resposta. Até aqui eu tentei com os próprios recursos e eu não fui atendido. Eu não consegui salvar a minha filha.
até que eu tentei com as minhas próprias forças, meus próprios recursos, meus próprios capitais, meus próprios bens, e jamais consegui uma resposta que salvasse a minha filha. Mas eu estou sabendo que Jesus está entrando na cidade, e se Ele está entrando na cidade hoje, eu vou ir me encontrar com Ele, eu vou ir me prostrar aos pés dEle, porque eu sei que Ele pode resolver o meu problema, Ele pode resolver a minha vida, Ele pode salvar a minha família, Ele pode salvar a minha filha. Nessa noite, você que crê nisso, que Jesus pode salvar a sua família, você que crê que Jesus pode resolver o seu problema, você que crê que Jesus pode entrar com providência na sua casa, levante uma vez mais a sua mão, quero ver onde você está, e glorifique ao Senhor, porque Ele está de fato no nosso meio, Ele passeia no nosso meio, e eu posso afirmar isso porque eu sinto a sua presença desde o momento que eu entrei nesse templo. Ele está disposto a fazer milagres nessa noite. Para que Jesus faça um milagre, precisa de duas coisas: uma necessidade e uma fé daquele que necessita, de que Ele pode fazer. Se você tem uma necessidade, se você tem fé de que Ele pode fazer, então as condições estão ideais para que Deus faça algo acontecer em sua vida nessa noite. Para isso você precisa crer e depositar nele toda a sua fé. Aleluia. Ao lermos a história de Jairo, quando entendemos o seu contexto, nós vamos perceber que Jairo tomou pelo menos 3 atitudes que o fizeram alcançar o seu milagre. Jairo tomou 3 atitudes que o fizeram ter sobre sua vida a intervenção do Senhor. 3 atitudes que o fizeram ter encontro com o Senhor e sair regozijando pela sua vitória. A primeira atitude que Jairo toma, ele foi ao encontro do Senhor. Jairo procurou saber onde Jesus estaria. Jairo procurou saber forma de se encontrar com Jesus. Jairo tomou a atitude de sair de onde estava para ir se encontrar com Jesus. Ele tinha convicção em seu coração de que ao se encontrar com Jesus, ele teria sobre sua vida uma vitória. Ele tinha certeza e a expectativa de que ao se encontrar com Jesus, ele entraria com providência em sua vida e salvaria a sua filha. Ele acreditava com todo o seu coração, com toda a sua fé, de que o encontro com o Senhor seria transformador, seria libertador e seria salvador. Aleluia. Então ele vai ao encontro de Jesus, ele vai onde Jesus estava. E se você aqui está hoje, você já tomou automaticamente a primeira atitude que Jairo tomou. Você veio ao encontro de Jesus. Você veio onde Jesus se faz presente. Você veio onde Jesus está. E eu posso afirmar que aqui Jesus está, porque a Bíblia nos diz que onde houver 2 ou 3 reunidos, ali Ele também estaria. Mas para que não reste dúvida de que Jesus está no nosso meio, eu posso afirmar porque eu sinto a sua presença, eu sinto o mover do seu Espírito, eu sinto Deus nessa noite, nesse lugar. E se Ele aqui está nessa noite, e se você crê nisso, continue adorando, exaltando a Ele, porque Ele pode te enxergar, e Ele pode trabalhar na sua vida, pode resolver a sua situação. Aleluia. Para isso você precisa crer. E crer é diferente de acreditar. Acreditar é fácil, mas crer é depositar toda a expectativa e confiança. Se você fizer isso nessa noite, eu tenho certeza de que sua vida irá mudar a partir dessa noite. Você crê nisso? Crê mesmo? Então glorifique uma vez mais. Aleluia. Mas Jairo toma uma segunda atitude. E a segunda atitude que Jairo toma vai contra os seus próprios protocolos. Jairo foi até onde Jesus estava, a primeira atitude. E quando ele se encontra com Jesus, Jairo se lança aos pés de Jesus. Jairo se prostra aos pés de Jesus. Jairo se curva aos pés de Jesus. Isso me faz entender que de nada adianta nós virmos até o templo e permanecermos no alto do nosso orgulho.
De nada adianta nós virmos até a casa do Senhor e permanecermos fechados em nossa arrogância. De nada adianta chegarmos à casa do Senhor e permanecermos com um orgulho absurdo que nos faz ficar de nariz empinado em todo o tempo, como meros espectadores do culto. De nada adianta os louvores estarem sendo entoados e ficarmos mudos, calados, apenas assistindo como mera apresentação de músicos. De nada adianta nós chegarmos à casa do Senhor, ouvirmos a palavra, mas apenas escutarmos, fazendo com que ela passe pelos nossos ouvidos, sem entrar e penetrar no coração para guardar a palavra do Senhor. De nada adianta chegarmos na casa do Senhor, não se dobrarmos perante Ele, não se curvarmos perante Ele, não nos humilharmos perante Ele. Pedro vai dizer: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Oh, aleluia. Eu sinto Deus nessa noite. Eu tenho um conselho para você que chegou aqui nessa noite e apenas ouviu as músicas e não hinos, não louvou, não adorou. Se você quer algo da parte de Deus nessa noite, se você precisa de algo da parte do Senhor nessa noite, se você tem expectativa de que Deus faça algo por você, nessa noite eu te convido a se prostrar perante o Senhor, a se curvar diante dEle, a se humilhar perante Ele. Como faço isso? É adorando, é exaltando, é glorificando, é levantando as mãos e dizendo: Senhor, eu sou dependente de Ti, eu reconheço o Seu poder sobre mim. E quando fizeres isso, Ele vai enxergar onde você está. Quando Ele enxergar onde você está, Ele vai se achegar onde você está, vai estender as suas mãos, vai te levantar do pó e te fazer vencedor em Cristo. Eu vejo tantas pessoas que entram na igreja e saem da igreja da mesma forma que entrou. Não deu um aleluia, não dá um glória a Deus. Levantar a mão parece que é proibido. E quer que Deus resolva seus problemas. Deus é Deus. De nada Ele precisa de nós. De nada que você possa fazer vai mudar alguma coisa em Deus, porque Ele é Deus soberano. Agora imagine nós sem a intervenção de Deus. O que somos sem Deus? Ele nos criou à sua imagem para sermos verdadeiros adoradores, que o adoremos em espírito e em verdade. E os adoradores são abençoados por Ele. Os que não o adoram não têm por que ser abençoados. Então eu te convido a adorar ao Senhor, a glorificar ao Senhor, a exaltar ao Senhor. Ele está no nosso meio, apto e pronto para ouvir essa adoração e responder com vitória, com milagre. Ele é o dono da bênção, mas Ele dá a quem o adora. Então adore o Senhor uma vez mais. Aleluia. Mas quando eu cheguei aqui também, eu vi pessoas já quebrantadas de coração, que quantos louvores estavam sendo entoados, já louvaram, já adoraram, já choraram, já limparam os seus olhos das lágrimas, já derramaram ao Senhor a sua adoração, o seu louvor, gratidão, e estão pedindo algo para Deus, e essas pessoas já estão prontas para receber de Deus um milagre. Se você é destes que está adorando ao Senhor, que está glorificando ao Senhor, que tem coração quebrantado, continue adorando, exaltando, porque nessa noite Deus pode e vai entrar com providência em sua vida. Se você crê nisso, continue adorando a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Jairo toma uma terceira atitude. Primeiro, se procura saber onde Jesus está, vai até onde Jesus está, como primeira atitude, e se prostra aos pés de Jesus, como segunda atitude. E a terceira atitude, Jairo clama, Jairo fala, Jairo verbaliza a sua necessidade. Um dos grandes erros de nós cristãos é que acreditamos e sabemos que Jesus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, então Ele sabe o que pensamos. E sabendo Ele o que pensamos, nós acreditamos inconscientemente de que não precisamos falar para Ele qual é o nosso problema.
Nós acreditamos que porque Jesus conhece nossas necessidades, Ele pode simplesmente resolver nosso problema sem que valemos nada. E ficamos esperando que isso aconteça. Mas aprenda algo nessa noite. Deus quer ouvir você falar qual é o seu problema. Deus quer ouvir você dizer qual é a sua necessidade. Deus quer ouvir você falar onde está doendo, qual é a sua dor, qual é o motivo que tem te feito deixado cabisbaixo, aflito, angustiado. Deus quer ouvir de você qual é o seu problema. Mas onde encontro base nisso? Certa vez Jesus estava entrando em Jericó e um cego ouve falar que Jesus está entrando, está chegando. E ele começa a clamar: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus ouve o clamor dele, chamou a atenção de Jesus. Jesus chama ele para perto de Jesus e fala: que queres que eu te faça? Ora, o problema do cego era evidente. Ele era cego, usava uma capa, era sujo, mendigava o pão. Era fácil perceber que ele tinha um problema de visão. Os seus olhos eram vazados. Portanto, o seu problema estava na cara, literalmente. E Jesus fala: que queres que eu te faça? Por que Jesus pergunta ao cego? Não era óbvio? Ele não sabia? Mas quando ele pergunta, o cego fala: Senhor, que eu torne a ver. Oh. Quando o cego fala: Senhor, que eu torne a ver, naquela simples frase ele está dizendo: Senhor, eu sei que tu podes resolver o meu problema. Senhor, eu tenho certeza de que tu tens o poder para resolver o meu problema. Senhor, eu sei que tu tens todo o poder para me curar, então me cure. Oh, aleluia. Quando ele fala, ele verbaliza e materializa a sua fé. Ele transforma uma simples frase na materialização da fé, confiando de que Deus, Jesus, poderia fazer o milagre acontecer. Então nessa noite, se você tem algo a pedir ao Senhor, se você não tem, amém, mas se você tem algo a pedir ao Senhor, se você espera algo do Senhor, comece a falar com o Senhor: Senhor, eu sou dependente de Ti. Senhor, a minha situação está difícil. Senhor, o meu filho tem dado problema, ele está viciado em drogas, não larga o vício. Senhor, o meu marido não para de beber. Senhor, a minha casa está em guerra, mas eu sei que Tu podes resolver o meu problema. Então começa a verbalizar, e quando verbalizas, começa então a materializar a sua fé nele, e ele entrará com providência. Quem crê nisso, levante sua mão uma vez mais, eu peço. E no momento de adoração, começa a falar com o Senhor: Senhor, eu preciso de ajuda. Deus está no nosso meio nessa noite. Ele quer ouvir a sua adoração. Ele quer ouvir o que você tem a dizer. Ele quer ouvir você dizer qual é o seu problema. Ele quer ver a sua expressão, que você confia que Ele pode e vai resolver a sua situação. Vivemos tempos de incredulidade. Vivemos tempo em que a fé tem sido diminuída gradualmente. As pessoas já não confiam mais muitas vezes que Deus pode resolver o problema, como se Deus não ouvisse e não lesse os nossos pensamentos, não ouvisse as nossas orações, não ouvisse nós falando. Mas Deus ainda faz milagre, Deus ainda entra com providência, Deus ainda cura, Ele ainda liberta e principalmente Ele ainda salva nossas almas. Aleluia. E eu ainda consigo abrir mais um parênteses aqui para falar um outro erro básico de muitos crentes que não recebem bênção. Quem daqui já não ouviu a expressão: eu deixei na mão de Deus? Ah, eu deixei na mão de Deus. Você tem um amigo, um irmão, uma irmã, que você sabe que ela tem um problema a ser resolvido. Ele tem um problema a apresentar ao Senhor. Você conhece, se preocupa com ela e fala: minha irmã, como é que está aquele seu problema? Aí quando você faz a pergunta, você percebe que a pessoa desmorona o seu semblante. O seu rosto estava com um sorriso amarelo até então, ele fica com um semblante sério, caído. Aí a pessoa fala: minha irmã, eu deixei na mão de Deus. E
você percebe na sua expressão corporal, na sua expressão facial, na sua entonação vocal, de que na verdade a pessoa só disse que deixou na mão de Deus para não admitir que não confia mais que algo pode acontecer em seu favor. Pessoas que deixam na mão de Deus, na verdade, como força de expressão, mas não entregam ao Senhor. Aí eu abro a Bíblia no número 37 de Salmos, verso 3, 5, vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É diferente o deixar na mão de Deus sem confiança, do entregar ao Senhor confiando. Senhor, pega o problema, eu não consigo resolver, mas eu sei que tu podes resolver. Aleluia. Sabe qual é o segredo daqueles que confiam no Senhor? Ou melhor, aqueles que têm milagres no Senhor, aqueles que testemunham os seus milagres, aqueles que todo dia têm algo bom para contar, uma bênção que recebe, é porque eles não largam na mão do Senhor sem confiança. Não, eles entregam ao Senhor e dizem: Senhor, o problema agora é seu, eu confio no Senhor, por favor, Senhor, faz um milagre. Nessa noite Deus está te dizendo: pare de entregar por força de expressão, comece a confiar e entrega com confiança no Senhor. Ele tem todo o poder para fazer acontecer milagres. Ele tem todo o poder para te dar vitória. Ele quer te abençoar. Deus não nos deu uma vida para vivermos aqui como um sofrimento absoluto, não. A vida foi dada como dádiva, um presente para ser vivida enquanto aqui estivermos nos preparando para subirmos aos céus. Mas isso não significa que Ele quer que nós vivamos o tempo todo sofrendo, não. Ele tem poder para fazer milagres acontecer e continua tendo esse poder. Se você crê nisso, uma vez mais eu peço, e vou insistir até o final: glorifique ao Senhor. Glória a Deus. Jairo vem até Jesus, se encontra com Ele, se prostra aos pés dele e fala para Ele qual é o seu problema. Ele fala: Senhor, eu estou aqui, mas o meu problema está na minha casa. Eu estou aqui, Senhor, mas a minha dificuldade está na minha casa. Eu estou aqui, mas o meu problema está na minha casa, Senhor. Então, por favor, Senhor, vá até a minha casa. Aleluia. Talvez você veja aqui hoje, mas o seu problema não está com você aqui, o seu problema está lá na sua casa. Você veio aqui hoje como última esperança de que algo mude em sua casa, no seu relacionamento com seu esposo, com a sua esposa, com seu filho e sua filha. Você veio aqui hoje como uma última esperança de que Deus faça alguma coisa acontecer na sua casa. E nessa noite, seja onde for que esteja o teu problema, seja qual for o teu problema, Jesus vai ao encontro do teu problema e entra com a solução na sua vida. Ele vai ao encontro do seu problema e entra com a cura na sua doença. Ele vai ao encontro do seu problema e entra com a libertação do vício do seu filho. Ele vai ao encontro do seu problema e resolve a sua vida. Então queira levar Jesus para casa nessa noite. Faça como fez Jairo. Convide o Senhor a ir até a sua casa, porque Ele quer entrar. Ele quer entrar no seu lar. Ele quer fazer morada no seu lar. Ele quer ter comunhão contigo no seu lar. O seu lar não pode mais ser um habitar do inimigo. Tem que ser o lar do Espírito do Senhor. Tem que ser a casa onde Deus habita. Ele quer ir para a sua casa contigo hoje. Sabe por quê? Porque Ele sabe que lá na sua casa há problemas a serem resolvidos. E Ele é especialista em resolver problemas. Aleluia. Na sua casa, espíritos malignos causando sentimentos de tristeza. Na sua casa, espírito maligno causando sentimento de morte, depressão, vontade de suicídio. Mas nessa noite, Jesus entra contigo na sua casa. E quando Ele entrar pela porta da frente, esses espíritos malignos terão que sair fugindo pelas janelas, pelas frestas, pelas portas dos fundos. Porque se permanecer, serão queimados pelo poder de Deus. Você crê nisso? Quem crê nisso, glorifica o Senhor uma vez mais. Adore a Ele, porque Ele está no nosso meio. Aleluia. Jesus atende ao pedido de Jairo. Jesus começa então a se encaminhar para a casa de Jairo. E lemos que uma multidão o apertava e o esmagava. Um apertão o pressionava e quer saber de algo. Jesus quer que você chegue tão perto dele que chegue a esmagá-lo. Porque quando estiver chegando perto dele, as bênçãos do Senhor cairão sobre a sua vida. Aleluia. Mas a Bíblia vai nos dizer ainda que no meio dessa multidão que continuava a esmagá-lo, havia uma mulher
que tanto quanto Jairo confiava que aquele dia seria o dia da sua vitória, que tanto quanto Jairo tinha convicção de que a bênção chegaria à sua vida naquele dia, que tanto quanto Jairo depositou toda a sua confiança, expectativa e esperança no Senhor. E assim como fez Jairo, ela foi se encontrar com Jesus. Assim como fez Jairo, ela se prostrou ante a Jesus e tocou na borda da veste de Jesus, e ela foi curada imediatamente, a mulher do fluxo de sangue que todos nós conhecemos. Aleluia. Mas Jesus já estava indo para a casa de Jairo, e no meio do caminho surge uma mulher que não tem nada a ver com Jairo e com a sua filha, que só de enfermidade tinha o mesmo tempo de vida, ou melhor, de anos, que toda a vida da filha de Jairo. Tinha 12 anos sofrendo, a filha de Jairo tinha 12 anos. E Jesus está indo já e para quando é tocado. Porque naquele momento que ele foi tocado pela mulher, virtude de cura sai dele. E ela é curada imediatamente, então Jesus para. Mas eu presto atenção em Jairo. Imagine a situação de Jairo. Ele estava ansiando por ter um encontro com o Senhor. Aflito, ele tem um encontro com o Senhor. O Senhor responde a ele. Começa a caminhar com ele. Então aquela aflição começa a dar lugar a uma expectativa de que logo a cura chegaria em sua casa. Mas no meio do caminho aparece alguém que não tem nada a ver com a história e faz Jesus parar. Aleluia. Então Jairo estava aflito, agora esperançoso, mas ele tinha pressa. Ele queria apressar Jesus. E Jesus para. Imagine a aflição que invade o coração dele. Jesus conversa com a mulher e fala: olha, a tua fé te salvou. Ser curada e vai em paz. E Jairo continuava com pressa. E eu admito que eu admiro a paciência de Jairo. Se fosse eu, talvez estava murmurando já. Se ela já foi curada, deixa ela, vamos comigo logo que minha filha está morrendo. Mas Jairo fica aguardando, porque ele sabe que Jesus, ele tem poder para atender um, outro e outro e outro. E a multidão inteira vai sendo tocada por Jesus. E a Bíblia não registra que se teve mais ou não, mas eu acredito que tenha mais milagres acontecendo nesse momento. E Jairo aguardando. O tempo passando, a aflição voltando, porque nós temos pressa, estamos ansiosos. Mas aí eu vejo a Bíblia dizer em Salmo 40, dizendo: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. O segredo é esperar em Jesus. Nós temos pressa, mas precisamos esperar em Jesus. Somos ansiosos, mas precisamos esperar em Jesus. Somos aflitos, mas precisamos esperar em Jesus. E no tempo dele, Ele entra com a providência. Então comece a esperar como fez Jairo, mas confie nele, que o teu tempo está chegando. Jesus faz um milagre, cura aquela mulher, e naquele breve diálogo que tem com ela, Jesus fala: filha, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Mas outra coisa me chama a atenção. Essa foi a primeira vez e única que Jesus chama alguém de filha na Bíblia. Agora pense comigo. Terá sido coincidência Jesus chamar uma mulher de filha, justamente quando está acompanhado de um pai que tem uma filha morrendo em sua casa e que tem pressa? Terá sido coincidência essa mulher ter 12 anos de enfermidade, ou a mesma idade da filha de Jairo? Pode até ser que seja coincidência, mas eu prefiro acreditar que para Jesus não tem coincidência. Eu prefiro acreditar que Jesus marcou esse encontro na eternidade para glorificar o seu nome. Isso me faz acreditar que não é coincidência nós estarmos aqui nessa noite. Não é coincidência você ter vindo aqui nessa noite. Isso me faz acreditar que Deus tem marcado para você um encontro, e esse encontro é hoje, e a vitória chega para você hoje. Se você crer nisso, levante sua mão uma vez mais e glorifique a Ele. Jesus cura aquela mulher, começa a caminhar novamente. A esperança volta a invadir o coração de Jairo. Agora ele pensa: ninguém mais me atrapalha. Agora ele pensa: agora o milagre está chegando, minha filha vai ser curada. E quando ele está no meio do caminho, quase chegando em sua casa,
vem um homem com um balde de água fria e fala: Jairo, não incomodes mais o mestre. A tua filha acaba de morrer. Imagina agora a aflição que invade uma vez mais o coração de Jairo. A expectativa foi frustrada. A esperança se desfez. A tristeza invade a alma. Eu imagino que ele se sente à beira do caminho e começa a chorar e pensando consigo mesmo: de que adiantou eu ter vindo aqui? De que adiantou eu ter confiado nele? De que adiantou eu ter me humilhado perante ele? De que adiantou todo esse esforço? A minha filha morreu. Talvez se ele não tivesse parado para atender aquela mulher, teria dado tempo de curar a minha filha. Agora está tudo acabado. Agora tudo terminou. Aleluia. Mas nessa noite Deus me traz aqui para te dizer: só acaba quando Ele disser que acabou. Só termina quando Ele disser que terminou. Enquanto Ele ainda não deu o ponto final na sua história, ainda há esperança. Há esperança para o seu problema, há esperança para a sua vida, há esperança para o seu filho, há esperança para o seu esposo, há esperança para a sua família. Aleluia. Oh, aleluia. Aí Jesus chega a Jairo e fala: Jairo, não temas, crê somente e ela será salva. Eu imagino que então a esperança volta a reluzir no rosto de Jairo. Ele se levanta talvez um pouquinho incrédulo ainda, mas ainda confiando, e começa a caminhar. Aleluia. Jesus então chega à casa de Jairo. Jesus entra na casa de Jairo. E junto com Jesus entra a esperança, entra a cura, entra a salvação, entra o milagre, entra a vitória, aleluia. Jesus entra na sua casa e transforma a sua vida. Então hoje Deus me traz aqui para te dizer mais uma coisa: não importa o que te falaram, não importa do que te acusaram, não importa se te falaram que era o teu fim, enquanto Jesus ainda não disse que é o teu fim, não chegou o teu fim. Enquanto Ele ainda não botou o ponto final, não chegou o ponto final. Ainda há tempo para Jesus entrar com providência, ainda há tempo para Jesus entrar com libertação, ainda há tempo para Jesus curar. Aleluia. Eu sinto Deus essa noite. Oh, aleluia. Jesus entra na casa, chega até o corpo da menina. Ela está deitada. Jesus pega em sua mão e fala: levanta-te. Levanta-te. E naquele momento desce sobre a menina o espírito de vida, o fôlego de vida. Ela suspira, ela acorda, ressuscita, e o milagre é por completo naquela casa. Nessa noite Deus está te dizendo: levanta-te, porque ainda não acabou a tua história. Levanta-te, porque é só o começo do que eu tenho para ti. Levanta-te, porque o milagre está chegando. Levanta-te, porque eu estou contigo. Levanta-te, porque eu vou agir em sua vida. Então se levante nesse momento, iremos orar por você nesse momento. Se coloque de pé, por favor. Aleluia. Só aqueles que creem nisso, só aqueles que têm algo a esperar do Senhor, só aqueles que acreditam que Deus pode resolver o seu problema, só aqueles que têm fé que o Senhor irá resolver a sua vida, só aqueles que têm fé que hoje é o dia do seu milagre, vem aqui à frente, por gentileza. Iremos orar por você. Você que está fazendo campanha, por favor, vem aqui. Iremos orar por você nesse momento. Aleluia. O conjunto vai louvando ao Senhor nesse momento, enquanto você se achega aqui à frente. Aleluia. Aleluia.
Deus, uma vez mais nós nos colocamos em Tua presença, ó Deus. E aqui está a Tua igreja, Pai, a Tua noiva, que anseia, Senhor, anseia por uma vitória, uma resposta, um milagre. Ó Deus, a Tua igreja aqui está demonstrando publicamente que confia, que acredita, que deposita em Ti sua fé, confiança e esperança. O Senhor é o Deus que fez milagres no passado e continua fazendo no presente, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Ao estar aqui à frente, Senhor, a Tua igreja declara publicamente que toda a sua esperança está no Senhor. Assim fazendo, deposita em Ti toda a sua fé e confiança. E no nome de Jesus, Senhor, eu quero agora, como ministro do Evangelho, declarar agora, Deus, que haverá libertação, que haverá cura, que haverá solução, haverá a Tua mão estendida sobre eles, derramando as Suas bênçãos, derramando o Teu poder e fazendo, Senhor, um milagre acontecer, ó Deus, para que todos possam testificar, testemunhar que o Senhor fez, que o Senhor continua fazendo, para que o Seu nome seja engrandecido e glorificado através dessas vidas, Deus. Eu não conheço ninguém aqui, Pai, mas Tu conheces, Tu são dos corações, Tu conheces cada necessidade, eles estão apresentando a Ti necessidades agora, Senhor, e no nome de Jesus eu declaro que a cura, a libertação, a vitória, a bênção, o milagre acontece agora, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, clamamos e desde já te